Delegação do Flamengo. O líder do Campeonato Brasileiro. Resolveu. Quem diria? Essa vida é uma roda gigante. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. O Ejário está lá. Pode jogar quarta-feira. Vamos falar do líder do Brasil, mas agora vamos falar de um time que está na Libertadores com uma ótima vantagem e que ontem assumiu a liderança do Brasileirão. O assunto agora é o Flamengo, que conseguiu esse resultado aí importante. Não é fácil ganhar do Ceará lá não. E o Flamengo ganhou com autoridade, hein, pessoal? 3-0 para o Flamengo, hein? Sabe que pro Flamengo é fácil ganhar do Ceará em Fortaleza? Pro Flamengo é fácil? Não estou desmerecendo a vitória do Flamengo. A vitória do Flamengo foi extraordinária ontem. Sim, eu só estou falando isso porque o Flamengo nunca perdeu pro Ceará jogando em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. É mesmo, PVC? São 13 jogos, 8 vitórias e 5 empates. No ano passado, que o Flamengo perdeu no Maracanã 1-0, gol do Leandro Carvalho, o Flamengo foi a Fortaleza e meteu 3-0. Sim, com o Maurício Diego Barbieri fez gol, Vinícius Júnior, me lembro disso. É o segundo ano seguido com 3-0. Esse gol foi espetacular. Foi jogada ensaiada ali? Foi. Não tem a menor dúvida que foi ensaiada. Olha foi lá, ó. Bem ensaiada. Foi muito bem o Renan na cobrança e o Rodrigo Caio no toque de cabeça. Vale, assim, jogar de cabeça lateral, quando é repertório. O problema é você ser escravo desse tipo de jogada. Mas quando é repertório, é uma opção a mais que o time oferece. O trabalho do Jorge Jesus é muito interessante no Flamengo. E uma coisa que está me chamando a atenção muito, posso estar errado a gente pode discutir aqui. O Jorge Jesus está encantado com uma coisa e está nos lembrando de que nós somos um país apaixonado por futebol. É verdade. Porque ele está falando todo o tempo, é verdade que ele deu a sorte de cair no campeonato de maior média de público em 36 anos no Brasil e de estar num clube como o Flamengo, que é responsável direto por essa média ter aumentado. Porque o Flamengo tem uma média de público de 48 mil pessoas no ano e 47 mil pessoas no Brasileiro. Então, onde o Flamengo vai tem estádio lotado. Mas o fato, quando ele vira ontem na entrevista coletiva e diz que ele está encantado porque no meio do estádio, no Castelão, tem torcedores de camisa preta e branca, de camisa vermelha e preta juntos, sentados, e ele vira e diz que em Portugal tu precisa levar tua camisola dentro de uma sacola e quando chega ao estádio tirar a sacola para vestir a camisola, porque senão tu vai ser agredido na rua. Ele está dizendo uma coisa que parece que a gente acha que só tem no Brasil há muito tempo. E aí ele vira e fala assim... E ele não percebeu ainda que aqui também tem isso. Também tem, claro que também tem. Mas ele está encantado. Mas ele está encantado e quando ele diz assim, eu vim aqui para saber, eu sabia que aqui era muita paixão e eu vim aqui para confirmar. Ele está nos lembrando que nós também somos um país apaixonado por futebol. E ele está impressionado como se horas... Tem ressaltado muito o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, por exemplo, um jogo esse, como o de ontem, contra o Ceará, em Fortaleza, uma longa viagem, um bom time como o do Ceará, competitivo, que tem tudo para se manter na primeira divisão. Então ele está encantado também com esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro que ele está conhecendo na prática. Agora, um fato, ele chegou, o Flamengo estava 8 pontos atrás do líder. E agora o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem uma coisa bastante simbólica. O campeonato é muito legal, de vários aspectos. Bons jogos, em relação ao que a gente via nos últimos anos. Bom público. E tem uma coisa, tem gente que pode torcer o nariz ou não, mas qualidade do jogo, o líder tem o melhor ataque, tem o artilheiro, tem a maior média de público. Um time com a melhor defesa pode ser campeão brasileiro? Normalmente nos pontos corridos até é comum isso. Desde 2012 e 15 nessa década. Então, mas assim, a gente pega nos pontos corridos e vai lembrar do São Paulo de Tite, do São Paulo do Muricy, do Corinthians do Tite, Corinthians do Carille, alguns times que tinham como vocação mais defender. E aquela tônica do basquete, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Não, ataque ganha campeonato. O Flamengo é um time com vocação ofensiva. O Santos, que tem a mesma pontuação e era líder até então, tem um técnico que tem vocação ofensiva. Não tem os recursos, não tem o talento, a qualidade que tem o Flamengo, mas são times que deram goleadas. Não só 6-1 no Goiás, faz 3-0 fora de casa, joga como visitante e mantém o padrão de jogo.
Jorge Jesus também não tem essa paranoia de trocar tanto jogador, tem que ficar, meu Deus, quarta e domingo, que desespero. Tantas muletas que a gente ficou ouvindo nos últimos anos de outros treinadores. Ah, não pode jogar bonito por causa do gramado, não pode jogar bonito porque é fora de casa, não pode jogar bonito por causa do calendário, não pode por causa da luz, das trevas, do mosquito, da Amazônia. Tudo é desculpa para não jogar bem, tudo é desculpa para não ter qualidade de jogo. E a gente está vendo um líder incontestável pelos números. E eu exalto aqui a qualidade de jogo. Tem muito flamenguista que está feliz com a troca Abel Braga pelo Jorge Jesus, porque entendia que com esse potencial, com esse dinheiro, com esse elenco, com esses jogadores, o Flamengo poderia e deveria apresentar um futebol melhor. E, de fato, isso se mostrou nos números, no resultado, tirou 8 pontos, virou líder. E, olha, como diria o Quesada, a gente pode estar num turning point do campeonato. Mais uma? Turning point, você fala? Mais uma? Nunca falei Quesada, turning point? Nunca falei isso. Que é o seguinte, por exemplo, para mim, o Flamengo sempre foi o maior candidato ao título ao lado do Palmeiras. Sim. Só que o Quesada falou isso aqui. Só que o Flamengo tem mais... Só que eu falei Palmeiras e Flamengo, tá? Só que o Flamengo, para mim, tem mais fome, mais vontade, mais tesão nesse momento do que o Palmeiras. O Palmeiras ganhou 2 brasileiros nos últimos 3 anos. O Flamengo não ganhou o Campeonato Brasileiro desde 2009. Com a unificação, ele ficou bem para trás de Palmeiras, Santos, Corinthians foi campeão recentemente. Então, a torcida do Flamengo está ansiosa por um título de expressão, que seja brasileiro ou Libertadores. Então, para mim, isso pode pesar. A multidão, como o flamenguista tem lotado os estádios, eu acho que isso pode, toda essa energia pode pesar a favor do Flamengo. O Flamengo chegou à liderança. E agora... eu acho, porque turning point? Porque a gente pode ter um momento em que não tenha mais troca de liderança. A gente está vendo um campeonato mais equilibrado do que muita gente imaginava. Mas o Palmeiras foi líder, chegou até a ter uma certa folga até a Copa América. O Santos, de forma surpreendente, assumiu a ponta. O São Paulo, não tão surpreendente, chegou perto, mas já perdeu. O Flamengo pode não perder mais a liderança. Se isso acontecer, não vai ser surpresa nenhuma para mim. Agora, Facincani, e o time do Flamengo aí com o Jorge Jesus, que tem 2 meses de trabalho. Ele começou a dirigir o Flamengo no dia 20 de junho. E outro detalhe, né? Além de pegar só jogos pedreira, né? Decisões, Atlético Paranaense na Copa do Brasil, sequência do Brasileiro, Libertadores da América, Emelec, agora Internacional. Alguns jogadores foram chegando também, né? Sim, o Gerson chegou, o Pablo Mari chegou, o Rafinha chegou, o Felipe Luiz chegou. E ele foi arrumando ali os caras onde ele achava que tinha que jogar. E o Flamengo está nesse estágio, nesse momento. E a sua avaliação do trabalho dele? É só você pegar o banco de reservas de Flamengo 0, Bahia 3 e o banco de reservas ontem. Já mudou bastante. Já muda bastante. O que o Jorge Jesus não tinha para mudar um panorama, o que ele tinha só para trabalhar em apenas uma escalação base, hoje ele já tem com outras alternativas. Você viu que ele reclamou ontem disso. Que ele falou que perdeu 3 jogadores e não teve reposição. Isso. Que ele estava falando do Léo Duarte, do Diego e do Cueja. O Diego. E aí voltou. O Cueja volta, agora o Diego não tem mais problema, né? tá lá à disposição dele. Enfim, mas eu acho que isso já é uma valia, já é uma vantagem que o Flamengo tem em relação ao primeiro semestre. E outra coisa, o Flamengo para mim tem hoje uma grande virtude que no futebol muita gente não dá valor, mas eu acho isso o máximo. Simplicidade. Às vezes é tão difícil ser simples. As pessoas pensam sempre que o futebol você tem que enfeitar, sempre ter o lado mais vistoso, etc e tal. E para mim a melhor visibilidade técnica e tática que alguém pode ter assistindo um jogo de futebol é a simplicidade. É o toque rápido, é o time que chega à frente do gol e já sabe o que fazer. É uma equipe que é muito bem definida e hoje letal em relação aos adversários. É só você ver a quantidade de gols que o Flamengo tem feito por jogo, pelo menos 2 gols por jogo, né? Você pega 4 gols contra o Vasco, o Flamengo fez 2 gols contra a equipe do Internacional. Esse é o grande problema na vida do Internacional quarta-feira. Né? O Flamengo tem feito gols dentro e fora de casa. O que o Inter nem pensar pode sofrer na próxima quarta-feira é um gol. Então, assim, isso tem sido muito legal. O Flamengo tem sido um time, claro, ainda com aquele ajuste de como se portar à frente da forma equilibrada para você machucar o adversário na saída de bola sem tomar o contra-ataque. Isso aí são coisas que naturalmente o tempo vai dar ao Flamengo até com a escalação que tem. Agora, o que o Flamengo conseguiu corrigir em relação ao primeiro semestre é um time mais
agressivo, um time mais simples para chegar ao gol e um time com uma individualidade que tem agora também ganhado o caráter coletivo. Ô, Quesada, e esse momento do Flamengo, Leandro Quesada? O Jesus tinha que ter tempo, não é, para ajeitar a casa e tá ajeitando, principalmente no sistema defensivo. Depois daqueles 3-0 sofridos para o Bahia, o time só tomou 2 gols em 4 jogos. Exatamente. E fez 12. Fez 12 gols em 4 jogos, o que dá uma média aí extraordinária. Não é? O time está mais equilibrado? Está. E a tendência, João, é manter ou melhorar. E entre nós, se continuar desse jeito só, já está de bom tamanho. Briga pelo... Dá para ganhar os 2 que vem pela frente aí, Brasileirão e Libertadores? Dá para brigar, João. Eu acho a missão do Internacional extremamente complicada. Acho muito difícil, não o Internacional fazer gol no Flamengo. Até pode fazer, mas o problema é não tomar, né? Esse ataque do Flamengo é brincadeira. O que esse Gabigol joga de bola, embora muita gente prefira o Bruno Henrique, eu gosto muito do Bruno Henrique, mas se tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Gabigol. Tá jogando muita bola. A arrancada que ele dá nesse lance aí, que o Flamengo perde um dos gols. Ele tá voando, né? Foi 3, podia ter sido 4, 5, 6, enfim. O Flamengo realmente cria muito. E ele tá jogando um futebol incrível. Até dizia que seria legal ele não jogar essa partida para ser resguardado para o jogo contra o Internacional, mas no final das contas foi até legal para dar um pouquinho mais de ritmo também e perceber se aquela contusão era tão grave ou não. E não era, né? Porque ontem ele jogou muita bola e está preparado aí para enfrentar os próximos desafios. E o Jesus acertou o time. Porque teve tempo, né? Muita gente também cobrando. 2 semanas agora? Aquilo lá. Às vezes a gente cobra do treinador, seja ele qual for. Estamos falando do Jesus, se fosse outro treinador, estaria falando a mesma coisa. E mudando, depois do gol, essa primeira linha de 4, o Flamengo mudou praticamente tudo. Né? Rafinha, um novo lateral. Sim. Felipe Luiz, um novo lateral. Pablo Mari, que está jogando muita bola, um novo zagueiro. Gerson. Era o Tuller. Agora o Rodrigo Caio está voltando. De titular só ficaram Rodrigo Caio e Diego Alves. Do meio para frente vem um Gerson, perde-se um Diego, não é? Agora o Cuéllar está voltando, a gente vai falar já do Cuéllar. Vamos. Realmente acertou a casa o Jesus. Arrascaeta titular efetivo, não era? Arrascaeta agora sem essa coisa de, né, ter algum tipo de dúvida. E o Arrascaeta bem física. A propósito, no começo do ano... Aliás, com o Jesus ele sempre foi titular absoluto. Sempre foi titular. Com o Abel é que não, mas com o Jesus ele é titular. E sobre o Cuéllar, que bom que ele agora reapareça, né? E a gente entra no assunto do dia do Flamengo. Esse gol aí tá para a história, é um gol fantástico do Arrascaeta, incrível, o talento do Arrascaeta. O Jesus falou um negócio ontem que eu concordo com ele. A Arrascaeta não fazia um bom jogo. Já não estava bem no jogo. Mas aí apareceu o talento do craque. O Arrascaeta é um craque, ele tem coisas de gênio, palavras de Jesus. Que gol extraordinário. Palavras de Jesus. Palavra de Jesus. A Arrascaeta tem coisas de gênio. E foi um gol realmente genial e histórico. Porém, a notícia do dia é essa aí, ó. E a nota oficial do Departamento de Futebol Profissional do Flamengo. O atleta Gustavo Cuéllar foi reintegrado e segue imediatamente para Porto Alegre, onde retomará as atividades com o elenco. Ele já está com o elenco num resort em Viamão, a 25 quilômetros de Porto Alegre, onde já ficaram a seleção brasileira e a seleção do Equador na Copa de 2014. O Flamengo fechou esse resort, está isolado lá, tem toda uma infraestrutura para a equipe se concentrar e se fechar para o grande duelo de quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio. Saiu direto de Fortaleza e chegou hoje no início da tarde lá em Viamão. E conta com o Cuéllar, que conversou com o Marcos Braz e disse que estaria à disposição para participar do jogo, que ele queria voltar. E o Marcos Braz aceitou a ponderação dele.